Oh, mãe, põe-se em mim. Anda, mamãe, anda. Anda, mãe. Anda, mãe, anda. Há vários apoios para quem cuida dos seus. Apoia-te em mim. Do descanso ao bem-estar emocional. Vamos lá comer a sopinha. Conheça os benefícios do Estatuto do Cuidador Informal. Cuidar de quem cuida. Faça o seu pedido na Segurança Social. Hoje é um dia histórico, é um marco histórico, porque dia 1 de fevereiro a Dinamarca é o primeiro país no mundo a dizer que a Covid-19 deixa de ser uma pandemia para passar a ser mais uma doença normal. De facto, é um acontecimento verdadeiramente histórico um país ter essa coragem. E era exatamente por aí que eu queria começar, sabe? Mostrando duas imagens para comparar a situação portuguesa em número de casos com a situação da Dinamarca. Só para percebermos do que estamos a falar. Este risco que vem aqui ao longo do gráfico é o número de casos por dia em Portugal desde o começo. Com aquela onda relativamente alta a meio, que corresponde a janeiro, fevereiro do ano passado, lembram-se, chegou até aos 16 mil num só dia, depois com o confinamento ou sem ele, mas durante esse tempo de confinamento desceu, depois no verão há uma pequena onda e depois há este disparo cá para cima, como vê. É esta a nossa realidade. Portanto, hoje, portanto, no fim aqui do gráfico, temos esta subida brutal, que dá para 50 mil, 60 mil por dia. Mas se virmos agora a nossa situação no slide seguinte, se faz favor, cruzada com mais, eu escolhi 4, vejam que Portugal está aqui na mesma, como estava, no mesmo sítio, ela é igual, mas a Dinamarca está bastante pior. Nós temos qualquer coisa como 5.500 casos por milhão de habitantes, porque tem que ser comparado milhão com milhão, porque senão há países grandes e países pequenos e o número de casos varia, como naturalmente com o tamanho do país. Mas a Dinamarca até é um país mais pequeno. Mas por milhão de habitantes, nós temos 5.000 e tal casos neste momento e eles têm 7.500 casos, como se vê, bastante pior que Portugal. Mas já agora, e é para seguirmos neste pensamento, mas reparem que também pus aqui o Reino Unido, a Inglaterra e a Espanha para se verificar que já iniciaram a descida de casos. Portanto, é de imaginar que neste momento da epidemia na Europa, porque isto tem ido sempre muito a par, também em Portugal esteja para começar a descer. Mas reparem, portanto, em que contexto é que a Dinamarca toma a decisão. Na Dinamarca, o número de óbitos por dia é equivalente ao nosso, é baixo como o nosso. Os hospitais têm muitos doentes como nós, mas estão capazes de lhe dar resposta, como nós. E têm muita gente com positividade nos hospitais, mas uma grande parte dessa gente, como aqui em Portugal acontece, é gente que está positiva, mas está no hospital por outro problema qualquer. Já temos falado aqui. E, portanto, na realidade não são causados pela Covid. Tanto é que nesta última semana ouvimos vários especialistas, colegas do seu professor, a pedir à DGS e ao Ministério da Saúde para separarem os casos. Exatamente. E dizerem o que era o que é. Exatamente. Isso era necessário, já era necessário. Quando desaparece 35 mortos, 40 mortos, a gente não sabe quantos desses morreram de Covid, seguramente foi uma parte pequena. E, portanto, a mortalidade geral, no meio deste contexto de grande quantidade de casos, é muito pequena. Mas foi nestas condições que a Dinamarca pensaram o que nós sabemos, que é, temos uma doença muito instalada, mas é um país com uma taxa de vacinação muito boa, não melhor que a nossa, mas tão boa como a nossa, compreendem? Que transformou a doença que tinha alguma gravidade há 2 anos numa doença leve hoje. A grande maioria das pessoas que estão positivas hoje, eventualmente a ouvir-me, sabe que são capazes de nem sequer um pingo no nariz. Muitos estão só positivos porque o teste deu positivo. E nem queixas têm. Portanto, não há razão nenhuma numa doença tão leve para medidas tão drásticas. E, por outro lado, deixando de fazer medidas de qualquer natureza, os casos leves que estão a ocorrer em grande quantidade estão a criar imunidade. Estão a complementar a própria vacinação que tanta eficácia teve, pois a infecção ainda tem mais. E, portanto, estamos a preparar o futuro. Portanto, precisamos de
dar liberdade à epidemia neste momento, porque ela já não é grave, mantendo, no entanto, importa sempre sublinhar isto, mantendo, no entanto, o esforço de vacinação. Porque tudo isto é possível em Portugal, na Holanda e poucos mais países, que são os países muito vacinados, por causa da vacinação. E, portanto, a vacinação, quanto mais completa for, melhor.